Em qualquer parte do mundo, há pessoas que se movem pelo desejo de ajudar a superar situações de injustiça e de sofrimento. Elas lutam por um mundo melhor agora e no futuro para todos, mas em especial para as crianças, porque as crianças são os adultos de amanhã, o futuro da humanidade. A solidariedade desempenha um papel importantíssimo nessa missão. Que ideias surgem na sua mente quando ouve a palavra solidariedade? Missão, pobreza, doação? E será a solidariedade de facto gratuita? Fomos investigar o preço da solidariedade. A Sónia abriu-nos a porta da sua lojinha solidária Associação Sorriso Puro para nos responder a esta e a outras questões. Eu sou a Sónia Prata, estou à frente da Associação Sorriso Puro. A solidariedade em si é uma palavra lindíssima, lindíssima, e engloba muita coisa. A solidariedade cá dentro é muito complicado. Nós ajudamos imenso tempo crianças com cancro, porque as crianças com cancro são sempre aquelas crianças que têm um tempo limitado. Ora, um tempo limitado é o que? Ora bem, se eles estão 2 anos em tratamento, porque depois aquilo estabiliza, nós ajudamos. Porque normalmente dentro do IPO e dentro dos hospitais há sempre sítios próprios onde elas têm as ajudas, e essas ajudas cá fora nossas são mais na base de a água, a luz, supermercado, farmácia, etc. Um componente também para a família, porque as meninas com cancro ou meninos com cancro, eles têm as ajudas todas lá dentro, mesmo está tudo pago. Cá fora é que é um problema, não é? No seio familiar, e é aí que nós ajudávamos. De momento não temos nenhuma com cancro. Porquê? Porque dado o Covid, o que é que aconteceu? Que todas as crianças que têm outras patologias ficou muito mais apertado, ou seja, eles não fizeram tratamentos no tempo certo, pararam muito tempo, e agora para estes meninos especiais com outras patologias, o fazerem tratamentos diariamente é uma mais-valia. Ora bem, as prioridades aqui são sempre quem tem menos dinheiro nas clínicas, ou seja, se há crianças que têm quase nada ou nada, é nessas que a gente atua, porque realmente há muitas crianças, o mundo está carregadinho de seres especiais, como eu costumo dizer, mas é claro que há sempre aquelas crianças que já têm assim uma base mais sólida, ou seja, eles têm já nas clínicas um bom estatuto assim em dinheiro para conseguirem ir dia a dia. Há sempre aquelas mais pobres, em que realmente não têm às vezes dinheiro sequer para pagar terapias. Normalmente é nessas que a gente se foca, é naquelas que menos têm, e naquelas que menos têm a gente tem que ver a família, o seio familiar, se trabalha o pai, se trabalha a mãe, se trabalha só o pai, etc, o que está por ali focado, se têm ajudas, se não têm, porque às vezes mesmo assim a gente é enganada, porque claro, dinheiro foi sempre dinheiro, não é? Qual será o motivo que leva a que tantas famílias de crianças com necessidades especiais procurem apoio junto de associações solidárias? Meu nome é Susana e sou assistente social. Em primeiro lugar, eu penso que é a demora, o apoio social. A segurança social, infelizmente, ainda é muito burocrática. Acho que vai continuar a ser durante um bom par de anos, mas há muita burocracia. Quando falamos, por exemplo, no apoio para terapia ocupacional ou terapia da fala, que tem que ser feita num determinado momento para surtir, se calhar, o máximo de efeito possível na criança, estamos a falar de timings que são muito curtos, e na segurança social, por muito que se apresentem os documentos, por muito que se apresentem todas as justificações e mais algumas, este timing é alargadíssimo para a necessidade que aquela criança possa apresentar naquele momento. E é óbvio que depois, nestas situações, quem tem uma criança com estas necessidades específicas e que tem que ser intervencionada o mais depressa possível para que essa intervenção surta efeito, ou que se consiga maximizar o efeito dessa intervenção, tem que recorrer efetivamente a outro tipo de instituições, associações, clínicas privadas, ainda que com convênio com a Segurança Social, mas numa primeira etapa os pais até conseguem
como participar das terapias. Portanto, e depois estas associações que são criadas para este efeito, muitas delas também com convênio com determinadas clínicas, conseguem aqui suportar parte dos custos ou adiantar aquilo que seria o apoio da Segurança Social. Portanto, na minha opinião, o que faz com que os pais procurem efetivamente esta solução, em grande parte, é a morosidade do serviço público. Enquanto assistente social, considera que as associações solidárias têm um papel complementar e fundamental ao prestado pela Segurança Social? São fundamentais, muito mais que complementares. Se calhar num primeiro plano, tendo em conta, lá está, a morosidade do processo da Segurança Social, num primeiro plano são estas associações, são estas clínicas, são as equipas muitas vezes que estão ao dispor destas famílias que colmatam as necessidades no imediato. Portanto, muito antes dos pais receberem qualquer tipo de ajuda da Segurança Social, estas equipas, destas clínicas, as terapias já estão em andamento. Porque, efetivamente, em muitas situações, é uma luta contra o tempo. Ser solidário é sensibilizar-se com a dor do outro e estender a mão para ajudá-lo. Mas será possível manter a sustentabilidade de uma associação apenas com base na missão, por mais nobre que ela seja? Chamo-me Laurentina Gomes e sou consultora de negócios. Ora bem, não basta ter uma boa ideia, aquilo que a sociedade, uma comunidade ou alguma região, inclusive, precisa. É necessário lhe dar consistência. Então, é necessário ter uma visão, que saiba qual vai ser a missão e quais são os valores que vão estar subjacentes a essa instituição. Por outro lado, é preciso estruturar essa sua ideia através de uma estratégia. É preciso calcular e saber que recursos é que vai ter, como é que vai operacionalizar toda a ideia. E então, é necessário fazer um plano que permita ter uma visão da instituição, a forma como vai fazer os apoios, que recursos é que vai ter disponíveis e quando e como, a forma como vai angariar esses recursos financeiros ou outros de outra natureza. Muitos são aqueles que dizem sentir admiração por quem se envolve em atos solidários, mas ainda são poucos aqueles que se dispõem a ajudar de forma consciente. Aquilo que nós recebemos, a maioria é tudo doado e normalmente as pessoas dão qualquer coisa sem pensar, olha, vou dar isto, mas eu vestia. Ou vou dar estes sapatos, mas eu calçava. Normalmente não é isso que acontece, né? As pessoas doam tudo e acham que o outro recebe e calça. Nem sempre é isso. Bem, muito, como eu costumo dizer, muito lixo. Aqui na associação tudo que nos doam é revertido em euros, nós tentamos vender e também doamos muita coisa, isso doamos, mas tentamos vender e com esse dinheiro que nós angariamos durante o X tempo, o mês, pagamos as despesas, porque depois normalmente há despesas, não há? Há uma renda, há água, há luz, há internet, há gasolina, há uma série de fatores. A prioridade é pagar as despesas primeiro cá e o que sobra tudo acima é dividido por eles sendo todos iguais, porque os meninos são todos iguais. Gerir uma associação solidária dá muito trabalho, portanto, por maior que seja a boa vontade de quem está à frente da instituição, são necessárias mais mãos para que se consiga cumprir com a missão. A Sónia recebe apenas apoio voluntário ou paga alguém para que a possa ajudar de forma regular? Normalmente quando elas vêm voluntárias, elas têm, por exemplo, 1 hora, 2 ou 3, elas vêm e tudo bem. E eu, de maneira nenhuma, posso exigir que alguém, sendo voluntário, que venha fazer como eu quero. Como eu quero é tudo direitinho e certinho. E o certinho às vezes para elas não gostam, não é? Então de vez em quando, e é justo, é correto dizê-lo também, porque não é tudo muito bom, chama-se alguém, paga-se, à hora ou ao dia, como é que for, ou como é que seja o acordo feito, e essa pessoa vem e faz exatamente aquilo que eu quero que faça. Separação. Separação é o quê? Por exemplo, casacos é só casacos, meias é só meias, quadros é só quadros, perfume é só perfumes, então faz tudo aquilo que eu quero, que eu própria faço, mas por falta de tempo não consigo. Mas se paga alguém, sim, várias vezes temos que recorrer a isso. Porquê? Porque é muito mais rápido
e consigo despachar e ter rapidamente a loja ou o armazém, ou seja o que for, direitinho, porque aí eu consigo e tenho a noção que pagando a pessoa tem que o fazer. Os recursos humanos são essenciais para se garantir um bom funcionamento de uma instituição. Várias instituições recorrem exclusivamente ao apoio de voluntários, o que as pode colocar numa posição frágil. Mas afinal, qual será a forma mais eficiente de se gerirem esses recursos? A consultora de negócios Laurentina Gomes partilhou connosco algumas recomendações acerca deste tema. Eu vogo, portanto, que uma instituição deva ter dois tipos de pessoas. As pessoas que dão consistência ao projeto, uma equipa de preferência multidisciplinar que tenha as competências necessárias para o normal funcionamento da sua missão e aquilo que se propõe fazer como objetivos e como metas, e depois opte para operacionalizar ações, projetos por voluntários, que normalmente são pessoas com muitas capacidades e, portanto, talentos disponíveis na sociedade e que estão dispostos a trabalhar gratuitamente em prol do bem-estar e do empoderamento das pessoas em geral, para as capacitar de uma melhor vida e de mais competências para poder serem mais felizes e mais autónomos. O equilíbrio entre esta gestão de forma a otimizar e ter ganhos de produtividade entre esta combinação de voluntários e de efetivos, penso que é a melhor forma de gerir uma instituição. Quais serão então os pilares fundamentais para que uma associação seja sustentável? Que equipa de trabalho é que é possível ter efetiva e quais são os recursos voluntários que vai dispor? A liderança do projeto é fundamental, que seja inspiradora, que seja motivadora, que possa influenciar positivamente quer na estrutura interna, quer na comunidade, que seja também ao mesmo tempo formadora, que se preocupe efetivamente com as pessoas, com a felicidade das pessoas e com a sustentabilidade desse projeto. Por outro lado, é necessário que a organização da própria associação tenha uma clara transparência nas práticas de governança para que seja confiável, tenha boa reputação, de forma a poder ter mais recursos disponíveis, esteja preocupada em ter objetivos, em impactar positivamente, em monitorizar todos os investimentos que são efetuados nessa instituição e que são projetados para a comunidade e qual é o retorno que a comunidade vai dar à sociedade, à economia com esses investimentos. Portanto, são aqui alguns pilares que permitem que seja um projeto com viabilidade económica, financeira, com um impacto positivo, claro, monitorizado e efetivo na comunidade e com expectativas e capacidade de retorno à sociedade e à economia. Quando a dedicação a uma causa é genuína, não se medem esforços e, como tal, existem consequências. Então é assim, eu larguei tudo. Quando me apercebi, já o barco já andava assim meio na praia à deriva, não é? Porque quando há uma entrega por amor isto é muito complicado, porque gera muitos sentimentos e, ora bem, se o mês correu mal, não se trabalhou muito, a gente tenta dar 1,5 litro nos outros dias do mês que falta. E o que é que acontece? Que depois há uma entrega total, fica-se horas aqui adentro a mais, faz um apanhado e está-se muito tempo cá. E muito tempo que é que originou? Com isto fica aqui um fim de dia inteiro, chega-se a casa tipo meia-noite, no dia seguinte às 8 já se tenta estar cá porque há que organizar umas coisas, porque às 8 da manhã vem uma senhora buscar,
se me afetou e se eu perdi metade da minha vida, sim, é verdade, mas também tenho noção que o fiz por livre vontade, mas sobretudo por amor. Porquê? Porque aqui toca-se as crianças, pega-se nas crianças, está-se com elas, brinca-se com elas, ri-se com elas, e aí nós temos noção. Aí nós temos noção o que são seres especiais. Quem pratica a solidariedade de forma genuína sente-se de coração cheio ao fazê-lo. Existe uma frase conhecida que diz que mãos que doam nunca ficam vazias. No entanto, por maior que seja a bondade, mãos vazias não têm recursos para doar.